Olá, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é mais um programa Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos e retransmissão para a Rádio Internacional Lusófona. No programa Agora José de hoje nós vamos discutir sobre a Base Nacional Comum Curricular. Essa semana nós tivemos algumas reuniões, algumas reviravoltas e vamos apresentar um pouco dessa discussão sobre o que está acontecendo com a Base Nacional Comum Curricular. E aí, algumas informações eu estou retirando aqui do professor Luiz Carlos de Freitas, ele que é um especialista em políticas públicas, e vamos apresentar algumas outras discussões com base em algumas reportagens e, é claro, a nossa crítica, nossa opinião diante do que vem acontecendo agora no Ministério da Educação, que teve o seu ministro trocado, né, como nós já noticiamos, já discutimos em outros programas, e vamos começar essa discussão. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é sempre um grande prazer poder contribuir com a Cultura Online Brasil, uma web rádio 100% brasileira que traz muitas discussões sobre economia, política, cidadania, ética, meio ambiente e educação aqui com o programa E Agora José. Então vamos começar falando sobre o que aconteceu essa semana, dia 31, em que houve a reunião sobre a Base Nacional Comum Curricular. A nova equipe do MEC vai fazer então uma intervenção no processo de condução de Base Nacional Comum Curricular e vai alongar a discussão nos estados com vistas a terminar a base até o final do ano. O prazo era até junho. Nós já tivemos uma versão preliminar no início do ano. Essa versão preliminar foi para discussão, foi para consulta pública e foi feita uma segunda versão em cima da base. Essa segunda versão agora que deveria ser finalizada, não foi finalizada e agora ela vai ser estendida até o final do ano para que se discuta com os estados. O que conta agora são os seminários estaduais que deverão, a título de aprimoramento, gerar uma terceira proposta, que aí essa proposta vai estar ao sabor dessa nova equipe. Vale lembrar que na semana passada o ministro da Educação, Mendonça Filho, ou Mendoncinha, como ele é carinhosamente tratado, sobretudo em alguns áudios, o Mendonça Filho recebeu o ator Alexandre Frota e um grupo uma equipe, né, 3 pessoas do Revoltados Online, que prega a ideologia do Escola Sem Partido. Isso nós já discutimos no programa da semana passada, foi uma longa discussão tratando sobre esses assuntos que envolvem esse movimento do Escola Sem Partido. Bom, pela fala da secretária executiva do MEC, a Secretaria de Educação Básica assume, via Undime e concede, a elaboração de uma terceira visão da proposta da base, a qual de fato seria examinada pelo Conselho Nacional de Educação. Este é um processo, na visão do professor Luiz Carlos de Freitas, um processo de intervenção do MEC para corrigir, entre aspas, os rumos que vinha sendo feito até agora e adequar a base ao enfoque dos novos ocupantes do Ministério. A própria Maria Helena admite que tinha discordância com o processo de construção que estava em curso, tudo em nome da pluralidade, é claro. Quem não se lembra da estratégia plural de Paulo Renato Costa Souza, o antigo ministro da Educação na época do Fernando Henrique e também secretário da Educação durante um período do governo do José Serra no estado de São Paulo. O fato que muito se discute no MEC é que o modo como esse novo grupo tem de trabalhar não é um grupo que escuta a sociedade.
não é um grupo que aceita uma visão contrária à sua. Então, via de regra, quem acompanha um pouco das políticas públicas nos estados, nos municípios e até mesmo do governo federal, sabe muito bem que o estilo de administração deste grupo não é um estilo que leva muito em consideração as camadas populares, as organizações sociais. Via de regra, dá-se a canetada, vem de cima para baixo, concorda, ótimo, não concorda, o azar é seu e meu. Bom, essa informação, então, sobre a respeito dessa terceira via da Base Nacional Comum Curricular, ela foi dada no seminário de Comissão de Educação da Câmara, dia 31, e o desenvolvimento do evento ao longo do dia deixou claro a tentativa dos conservadores de assumir o controle da aprovação da Base Nacional Comum Curricular pela Comissão de Educação do Congresso, retirando do Conselho Nacional de Educação, de forma a submetê-la a uma visão profundamente retrógrada. Digas de passagem, a respeito do Conselho Nacional de Educação, nós tivemos a exoneração de 30 membros, 31 membros, 30 ou 31, peraí que eu já te digo agora, 31 membros assessores do MEC, que justamente comandava essas discussões, fazia essa ponte com as demandas sociais, com as organizações sociais, com representantes de diferentes camadas, diferentes áreas da sociedade, e foram 31 assessores técnicos, sendo 23 ligados à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e 8 na Secretaria Executiva da pasta. Eles foram exonerados no dia 2. As exonerações elas acabam afetando, sobretudo, as atividades do Fórum Nacional de Educação, que é uma instância criada a partir da deliberação da Conferência Nacional de Educação de 2010, que tem como objetivo mediar, então, fazer essa interlocução e promover a participação e o controle social, seja no processo de concepção, implementação e avaliação da Política Nacional de Educação. No acompanhamento da tramitação de projetos legislativos referente às políticas para o setor e na avaliação dos impactos da implementação do Plano Nacional de Educação, por exemplo, eles acabaram sendo prejudicados. Segundo o coordenador do Fórum Nacional de Educação, o Heleno Araújo, ele que é representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ele afirma que eles ficaram sem equipe de trabalho. De acordo com ele, a atuação dos servidores vinha sendo prejudicada com a negativa de providências por parte da Secretaria Executiva do MEC. Ele diz o seguinte: não vínhamos mais conseguindo sequer encaminhar as solicitações de convites para o trabalho da articulação dos planos de educação de estados e municípios. No dia 31, fomos pedir formalmente para que esses encaminhamentos fossem providenciados. E ontem soubemos que toda a equipe seria exonerada. Pro coordenador, na visão dele, é um golpe de construção da participação social nas políticas educacionais e ameaça a implementação do Plano Nacional de Educação. Este Plano Nacional de Educação, diga-se de passagem, que tem tido uma boa repercussão, pelo menos na mídia, pelo menos nas mídias não oficiais, nas mídias eletrônicas. Você tem vários debates, você tem vários vídeos, você tem vários artigos hoje acompanhando, cobrando e discutindo as 20 metas do Plano Nacional de Educação, algo que não aconteceu no primeiro Plano Nacional de Educação, que foi de 2000
a 2010, de 2001 a 2010. O segundo plano de educação, que entrou em vigor em 2014 e vai até 2024, ele tem uma cobrança, um acompanhamento social muito maior em relação ao outro. E, claro, isso se dá justamente pela abertura, né, do MEC, bem ou mal, né, a abertura do MEC, a abertura que o MEC deu para que houvesse então essas discussões, para que houvesse então essa maior participação da sociedade, inclusive por nós. Né? Se não houvesse esse acesso, se não houvesse essas informações publicadas, se isso não fosse realmente público, nós não teríamos aí mais de 20 vídeos que nós gravamos discutindo o Plano Nacional de Educação. Não teria o Observatório do PNE publicando diariamente vários materiais sobre o Plano Nacional de Educação. Agora, o que a gente teme é que... O que a gente teme, sem fazer nenhum trocadilho, mas o que a gente teme agora é que todo esse acesso à informação ele seja vetado, ele seja engavetado, ele seja escondido, né, e dificulte o nosso acesso às informações de forma com que a gente possa cobrar as responsabilidades, seja do legislativo ou seja do executivo, seja municipal, estadual ou federal, né? Bom, outro perigo, segundo o coordenador, é o apoio da atual gestão do MEC a projetos que representam processos de cerceamento da prática docente, de criminalização da promoção e reflexão sobre os direitos humanos por parte dos setores que considera fundamentalistas. Ele diz o seguinte, abre aspas, é o caso de iniciativas como a chamada Escola Sem Partido ou Escola Livre, contrárias ao livre pensamento, à liberdade de expressão e reconhecimento das diversidades nos espaços educativos. Fecha aspas. O professor do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da Universidade Federal de Brasília, o Murilo Camargo, é um dos exonerados. Na sua página do Facebook, ele diz o seguinte: encabecei a lista dos exonerados hoje. Estou feliz por estar ao lado certo e, ao mesmo tempo, triste por ver o início do desmonte da SECAD, com a exoneração de quase metade do seu quadro em uma única canetada. Volto para o UNIB e de lá continuaremos lutando pela EJA, pela diversidade e inclusão na educação. Então, é difícil porque o MEC ele tem adotado uma postura muito mais conservadora do que nos últimos anos, desde que a gente se entende por gente que vem estudando as questões da educação. Nós nunca tivemos um MEC tão conservador, excetuando-se o período da ditadura militar, o período de Getúlio Vargas, enfim. Mas excetuando esse período, nós nunca tivemos um governo, um Ministério da Educação tão conservador como esse. É difícil. Bom, a proposta de Maria Helena, ela pode trazer algum alívio às pressões que os conservadores estão fazendo sobre a atual proposta da Base Nacional Comum, sem que os liberais do PSDB percam o controle de sua condução. O ponto alto em que este conflito se manifesta é mais claro na mesa 3, sobre a Base Nacional Comum Curricular e as Ciências Humanas. Com o vice-presidente do Escola Sem Partido, com a presença de Bolsonaro, Revoltados Online, Arnaldo Farias de Sá e outros no plenário, os argumentos se sucederam durante os debates. Bolsonaro chamou a plateia que discordava dele de idiotas e analfabetos. Pela manhã já aparecia este processo de enfrentamento. Para alguns oradores, não houve participação suficiente na elaboração da base. A FENEP, Federação das Escolas Privadas, que estava presente ao evento, considerou que ficou de fora da elaboração da base.
Outros acham que devemos olhar para os países desenvolvidos e copiar as melhores práticas. Daniel Cara explicou por que estava comparecendo e solicitou que as entidades educacionais sejam convidadas a participar do debate do seminário e discordou claramente da proposta do movimento Escola Sem Partido. A mesma mesa 3, à tarde, ela visou desconstruir a atual proposta da Base Nacional. Segundo o professor Luiz Carlos de Freitas, ele diz que penso que, de fato, este era o propósito do seminário, já que sobre a Base Nacional pouco se examinou de fato, em falas cuja duração teve em torno de 15 minutos para cada orador. Nesta mesa, houve quem considerasse que a atual proposta de base foi construída com uma epistemologia marxista e um método crítico cultural. Quais as intenções políticas para o nosso futuro democrático com esta base? Indagavam. Não devemos ter pressa. A quem interessa essa base? A base pode até mudar o regime político da nação, segundo o outro. E já está orientando o livro didático que fala da Revolução Cubana. Eu acho que o livro de história tem que falar. Não sei, eu só acho que faz parte da história. Posso estar enganado. Portanto, um congresso deve chamar para si a aprovação da base. O que eles querem é tirar, o que os conservadores querem é tirar essa discussão do Conselho Nacional de Educação e passar para o Congresso. Por quê? Porque o Congresso, formado por centenas de especialistas em educação, só que não, e é formado na sua grande maioria por conservadores que foram votados, que votaram neles, sabe-se lá por quê, né? Mas a grande discussão aqui é que a população em si ela não vem participando desse debate da Base Nacional Comum Curricular. Não vem participando, é uma crítica que nós já fazemos há um bom tempo. A questão é que, vamos lá, isso a gente já discutiu em outros programas. Imagina a tamanha dificuldade de você conseguir realmente ouvir toda a população. Mesmo durante o período de consulta pública, centenas de milhares de pessoas contribuíram com sugestões, com recomendações, com dúvidas, com críticas, né? Eu mesmo fiz algumas ponderações lá. Agora, quem disse que esse povo foi ouvido? Então não adianta você abrir uma consulta pública se você não escuta a população, se você só abre a consulta pública só para dizer que abriu a consulta pública. A outra questão é que mesmo os grupos mais ativos, professores de federal, enfim, o pessoal de professores de universidades públicas, enfim, que acaba participando ali mais afinco, que acaba participando mais ativamente dos debates, eles acabaram sendo excluídos do processo. Isso por quê? Porque agora o que vai se observar são as canetadas, Isso vai vir de cima para baixo e o Congresso faz lá sua articulação, faz lá o seu movimento. Enquanto que a discussão sobre a base em si, ela não foi realizada. Ficou nesse discurso em cima de tendências conservadoras, visando sobretudo as questões morais, cristãs da boa família brasileira, esse discurso mais voltado à direita, e não se discutiu em si a base, os conteúdos, o desenvolvimento de habilidades, os conhecimentos, as competências, isso não foi discutido. Continuando em cima das reflexões do professor Carlos de Freitas, ele diz o seguinte: além disso, há a suspeita de que a Base Nacional Comum Curricular fere o Pacto Federativo pela sua... eu pulei uma parte aqui que é importante. O Congresso deve intervir porque, isso ele ainda está falando sobre o porquê de jogar isso para o Congresso.
O Congresso deve intervir porque, em primeiro lugar, garantirá que haja diversidade de pensamento e não o exclusivismo político-ideológico da mesma. E há declarações do Conselho Nacional de Educação que são favoráveis a essa base. Além disso, a ideologia de gênero foi rejeitada no Congresso, mas o Conselho Nacional de Educação vai aprovar a base nacional, fez uma carta pública direcionada ao país, censurando o Congresso Nacional e recomendando que incluísse em seus planos estaduais e municipais a ideologia de gênero. Eu ainda não entendi muito bem o que eles chamam de ideologia de gênero. Tá? Eu preciso de alguém um pouco mais inteligente, um pouco mais esclarecido do que eu, para poder me explicar o que é a ideologia de gênero. Eu conheço diversidade de gênero, eu conheço respeito às diferenças que existem entre as pessoas, seja por questões de gênero, seja por questões econômicas, seja por questões étnicas, né? Eu conheço essa questão da diversidade. Eu não conheço a ideologia de gênero. Gostaria que alguém pudesse me apresentar, se fosse o caso. Além disso, há a suspeita de que a Base Nacional Comum fere o Pacto Federativo pela sua amplitude e é unilateral ideologicamente, segundo um palestrante. Agregue-se ainda que há uma tendência de esquerda na Base Nacional proposta, pois divulga a tese de que o capitalismo gera desigualdade. Peraí, eu não sou economista, também não sou um profundo conhecedor das questões epistemológicas do capitalismo, mas eu acho que ele gera sim desigualdade. Afinal de contas, na minha conta bancária não tem o mesmo valor que tem na sua. Acho que no sistema capitalista todo mundo tem desigualdade, seja por N fatores. Seja porque não trabalha, seja porque não teve oportunidade, seja porque é um vagabundo, seja porque é esforçado demais, né? Seja porque não teve um pai como o Michelzinho tem. Enfim, mas eu acho que o sistema capitalista ele gera sim suas desigualdades. Né? Afinal de contas, nós estamos falando num sistema global, a gente está falando numa globalização. Mas por que não? O sistema capitalista ele não gera desigualdade? Eu não pretendo me aprofundar muito nesse assunto não, mas considerando que o sistema capitalista está aí desde o século XVIII e nós estamos no século XXI, eu não sei, eu posso estar enganado, eu devo viver num planeta diferente. Né? Agora, vamos defender o sistema comunista? Não. Porque afinal de contas o sistema comunista ele não gera desigualdade, todo mundo é pobre. Então eu ainda trouxe essa discussão um dia desses, a questão de debater o sistema capitalista não é defender o sistema comunista. O sistema comunista, na minha modesta opinião, eu que não sou historiador, mas na minha modesta opinião ele não deu certo. Ele não deu certo, nem na União Soviética, nem em Cuba, na Coreia do Norte, ele não deu certo. A questão é repensar o sistema capitalista a partir das questões humanas e não somente a partir das questões econômicas. Então, não sei, posso estar enganado, escreve aí. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que se fala nessas discussões da base nacional, porque o que está se colocando, sendo bem claro e objetivo, o que está se colocando é a imposição da direita. E aí, para quem é mais moderador, entende o perigo de ser extrema direita e de ser extrema esquerda. Não se trata de ser neutro, não existe essa questão da neutralidade. Mesmo a neutralidade ela é uma questão ideológica e se der tempo a gente vai discutir um pouco mais. Não é neutro, mas é você ter a liberdade de analisar os dois lados. E aí é onde eu mesmo pessoalmente, eu sei que é complicado, mas é aonde eu mesmo tenho várias discussões
tanto com pessoas da direita quanto pessoas da extrema esquerda, em que eu me coloco na condição de não concordar com nenhum dos dois. Eu acho que existe elemento dos dois lados que você consegue sim conciliar, não de forma a agradar os dois, mas de forma a ser um pouco mais justo com todas as parcelas da sociedade e não com apenas só uma parte da sociedade. Agora, claro, quando a gente fala desses grupos, como Escola Sem Partido, Escola Livre, Revoltados Online, a gente está falando de uma extrema-direita. E muito me preocupa porque eu duvido que grande parte da população tenha um domínio sobre o que é isso, sobre o que é ser extrema-direita e sobre o que é ser extrema-esquerda. E os dois, no meu ponto de vista, são extremamente perigosos. São extremamente perigosos, porque até hoje eu não vi em nenhum país do mundo um partido, um governo de extrema, seja direita ou esquerda, que deu certo. Posso estar enganado, me corrija, né? Você tem essa liberdade, você tem essa, por enquanto, né? Por enquanto você tem essa liberdade, até que nós não tenhamos exatamente um governo extremista de um dos dois lados. Uma das perguntas no debate enviadas por um participante é clara. Ela diz o seguinte: por que a Base Nacional Comum não deveria passar pelo Congresso? Foi feita por partidários de uma ideologia de esquerda. O CNE não nos representa. Então, a questão é, a Base Nacional, ela não contempla nem a extrema esquerda e nem a extrema direita, né? Eu estou vendo toda essa movimentação articulada e organizada da extrema direita e não estou vendo essa articulação da extrema esquerda. O que eu vejo, né, alguns grupos ideológicos um pouco mais que têm um pouco mais de clareza sobre determinados assuntos, eles conseguiram ganhar os seus espaços e agora eles estão perdendo os seus espaços para a extrema direita. Agora, essa preocupação, né? Essa preocupação, eu vou ler um trecho de um artigo do Miguel Nassib, ele que é coordenador do movimento Escola Sem Partido, que foi publicado em janeiro deste ano e reproduzido aqui pelo professor Luiz Carlos de Freitas. Ele diz assim: ora, por mais ilibada que seja a reputação desses conselheiros e relevantes os serviços por eles prestados à educação, no juízo de quem os nomeou, obviamente, a atribuição desse poder descomunal ao Conselho Nacional de Educação definitivamente não combina com as noções mais elementares de autogoverno e democracia. A quem prestam conta esses servidores, afinal? Ao povo que não é. Ou não teriam emitido, no ano passado, uma nota pública de censura endereçada às Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores e implicitamente também ao Congresso Nacional, por haverem excluídos a ideologia de gênero dos planos estaduais e municipais de educação, nem declarado na mesma nota, em tom de desafio, que as diretrizes nacionais de educação a serem por eles elaboradas estarão voltadas para o respeito à diversidade, à orientação sexual e à identidade de gênero, donde se conclui, senhores deputados e senadores, que se depender do Conselho Nacional de Educação, vai ter gênero na Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei qual é o medo que a esquerda tem, que a direita tem, aliás, qual é o medo que a direita tem de se discutir identidade de gênero. Eu não sei qual é o medo que a direita tem que as pessoas aprendam a respeitar as pessoas. Eu não sei qual é o medo que a direita tem de que a sociedade possa ter liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Eu até sei, eu até posso imaginar qual é o medo que eles têm,
que é um medo ligado ao poder, que é um medo ligado à economia, que é um medo ligado à manutenção do que se entende por status quo. Então, sim, se esses grupos, sobretudo de direita, e eu estou falando da direita porque, como eu disse, a esquerda ela ainda está mais quieta nessa discussão. Se a direita prega a intolerância, né? Se a direita prega a censura, então sim, nós temos que lutar contra sim. Por quê? Porque eu não sou Deus para decidir sobre seu corpo. Eu não sou Deus para decidir sobre suas escolhas de vida. Eu sou apenas um cidadão que respeita a liberdade de escolha dos outros, mas eu não consigo respeitar a liberdade de escolher ser intolerante. Isso eu não consigo respeitar. Eu não consigo ter respeito pela intolerância. Se você não concordar com determinada situação, mas pelo menos respeitar, né, não desejar a morte ou não provocar a morte daqueles que pensam, que se vestem, que falam, que comem diferente de você, daqueles que rezam diferente de você, daqueles que beijam diferente de você, né? Se você não respeitar a morte dessas, se você não quiser, né, não divulgar, não propagar o ódio e o desejo de matar por essas pessoas, então tudo bem. Você tem total direito de ser contra. Mas se você não respeita, não tolera, propaga o ódio, propaga a violência, causa a violência, aí, desculpa, eu não tenho condições de ser tolerante com a intolerância. Bom, e aí se segue toda a discussão em cima dessa pressão e desse governo, né, desse Ministério da Educação que está aí formado por um ministro que não tem noção do que significa educação, e muitos que estão ali com ele também têm uma visão extremamente deturpada, tecnicista, né, sobre a educação. Continua assim as discussões. O MEC tem várias opções, isoladas ou combinadas, para reorientar a base nacional e atender às pressões. Transferir a versão final para o Congresso, como querem os conservadores. Mudar os membros do Conselho Nacional de Educação, se for possível juridicamente. Ou manter a discussão no Conselho Nacional de Educação com os mesmos membros atuais, emparedando o Conselho a partir de uma nova versão da Undime do Concede, feita sobre a coordenação da Secretaria de Educação Básica do MEC. Melhor ainda se puder combinar as duas últimas. A transferência para o Congresso deixa o MEC sem controle direto e pode levar muito tempo, portanto, não deverá ser forçada. Além de levantar questões jurídicas, o Conselho Nacional de Educação, apesar de convidado, não compareceu ao seminário da Câmara de hoje. Há divergências dentro da comissão entre Rogério Marinho e a professora Dorinha. Rogério Marinho, que é do PSDB, quem acompanha os nossos programas sabe muito bem quem é ele, e a professora Dorinha, que é do Democratas, do DEM. Quanto a enviar ou não para o Congresso a base nacional. Rogério acha que deve passar pelo Congresso, e Dorinha não. Dorinha e Maria Helena são antigas conhecidas. O processo posto em marcha pelo MEC dá mais tempo e deve visar colocar fim a essa disputa entre liberais e conservadores, criando um campo de entendimento que dê maior conforto a ambas forças políticas para elas conformarem a nova proposta. Na mesa 4, ensino médio,
A carta da Amped foi lida por uma das palestrantes. Nesta, a entidade mostrou sua indignação pelo privilegiamento de grupos ideológicos que participaram do evento, em detrimento das entidades educacionais que ficaram de fora. O novo secretário de Educação Básica também participou desta mesa. Segundo ele, o debate da base de ensino médio não pode ser feito sem discutir o modelo de ensino médio, com percursos diferenciados, flexibilização das saídas, como tem proposto o CONSED, inclusive questionando a posição dos conteúdos em relação à educação fundamental. A organização do seminário diz que provavelmente farão outro, onde as entidades que não foram convidadas dessa vez poderão estar presentes. No entanto, o processo agora está sob controle da Secretaria de Educação Básica do MEC até o final do ano, e o local da discussão passa a ser nos estados, via Undime e CONSED, para que se produza uma nova proposta. E continuando essa discussão sobre a base nacional, o que nós temos é que essa base ela nasceu com méritos, obviamente, e com diversas contradições. Por um lado, cumpre-se a Constituição brasileira ao desenhar um currículo que amplia o conhecimento em escala nacional e aperfeiçoa a forma de ensino de forma democrática. Por outro, a crítica incisiva sobre a participação efetiva da comunidade escolar e da sociedade civil, nesta fase que o texto está em discussão no meio acadêmico e deverá ser aprovado, sabe-se lá quando, agora que isso vai se prolongar para ser criada uma terceira via. A base nacional, entenda o seguinte, para você que não domina toda essa discussão. A base nacional está prevista desde a Constituição. O máximo que nós tivemos foi a criação, e a Constituição é de 1988. O máximo que nós tivemos foram os PCNs lançados em 96, 98, e a terceira parte em 2000, 2001, se eu estiver muito enganado. Os PCNs em si, eles não definem os conteúdos, eles definem os objetivos de aprendizagem de cada área do conhecimento dentro de cada ciclo. Então você tem os PCNs que vai do primeiro ao quinto ano, os PCNs do Ensino Fundamental 2 e o PCN+, do Ensino Médio. Fora isso, você tem o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, RCNI. Fora isso, você tem também os PCNs de temas transversais que devem navegar pelas disciplinas. Depois você tem as diretrizes curriculares da educação infantil, que esse fecha mais o foco, O RCN, ele discute muito mais sobre a psicologia da aprendizagem da criança. As diretrizes curriculares, ele já fecha um pouco mais o foco em objetos ou objetivos de aprendizagem. Isso dava uma certa liberdade, prevista inclusive na LDB, de que estados e municípios tem uma certa liberdade para ter os seus currículos, mas deveria haver uma base nacional comum. E essa base nacional comum seria o mínimo, e aí estados e municípios contemplariam, fariam a complementação dos seus currículos. A questão, aí nós temos várias discussões que a gente pode seguir. A questão é que discutir sobre o currículo escolar, do ponto de vista epistemológico mesmo, do currículo, o currículo ele é um campo de interesses, ele é um campo de batalha em que nós temos diversos interesses ali que vão se degladiar, que vão lutar. Por quê? Porque todo mundo quer ter o seu espaço no sol, todo mundo quer ter o seu direito, Todos os grupos sociais, todas as ideologias, todas
as diferenças que existem na sociedade, todos eles querem dar seu pitaco no currículo. Isso é muito fácil de entender o porquê. Imagina que boa parte da educação de um ser humano se dá na escola, sobretudo nos anos iniciais da sua vida, né, até os seus 17 ou 18 anos. Então imagina se você tem uma determinada viés ideológica, seja ela qual for, e essa viés ideológica é trabalhada desde a educação infantil até o ensino médio. Que tipo de sociedade você estaria criando? Então, da mesma forma que nós tivemos aí por muito tempo um currículo chamado neutro, um currículo tecnicista, voltado para memorização de conteúdos, voltado para não discussão, para não pensar, para não refletir, para não criticar, né? Imagina, bom, não precisa imaginar, é só olhar do lado de fora da janela que você vai ver que tipo de sociedade que ela foi criada. A questão é que depois que se passou a discutir os currículos, né, depois que nós tivemos essa abertura para a democracia a partir de 88, os currículos, os conteúdos, as orientações didáticas, as concepções pedagógicas, elas ganharam um enfoque muito maior nas questões sociais. Ganhando um enfoque maior nas questões sociais, você começa a ter uma sociedade que critica mais, uma sociedade que pensa mais, uma sociedade que cobra mais, uma sociedade, né, que está em curso. Né? Bem ou mal, a gente vê hoje, é muito comum, você tem hoje uma sociedade que tem uma crítica, que tem uma opinião, que tem uma análise. Né? E isso a gente já começa a ver frutos dessa liberdade que a gente tem de opinar. Agora, se você fecha um currículo, né? Se você fecha um currículo que se coloca novamente como currículo neutro, para que fazer isso? Qual é o objetivo? Quem ganha com isso? Qual é o grupo? Porque vamos lá, vamos combinar. Quem controla tudo isso é o grupo que está no poder num determinado momento, né, dentro de uma relação espaço-tempo. Quem é que ganha com um currículo neutro, baseado na memorização, baseado na não reflexão, baseado na não crítica, baseado na não análise? Né? Quem é que ganha? Quem é que ganha com um currículo tecnicista? Agora, vamos ver do outro lado. Quem é que ganha com um currículo baseado nas discussões dos problemas da sociedade? Quem é que ganha com um currículo baseado em que o conteúdo tem como objetivo aprender o conteúdo para resolver problemas sociais? Para resolver, e pode ser qualquer tipo de problema social, desde da corrupção, que é endêmica no Brasil, né, até as questões de sociedade mesmo, como a gente está acabando de falar aqui. Né, o cara, porque o cara é gay, o cara passa do outro lado da rua, o outro se sente no direito de ir lá e matar o cara. Né? Então, por quê? Quem ganha com isso? Se questione, se pergunte. Né? Sempre tem alguém que ganha com isso. Alguém ou um grupo. Agora, a pergunta é: qual grupo você que está me ouvindo defende? Em que você acredita? Que tipo de sociedade que deve ser formada? Que tipo de sociedade que nós queremos formar no Brasil? Né? Que tipo de profissional que nós queremos formar neste país? Então é isso que a gente tem que pensar. A partir do momento que a gente tem bem claro o que nós queremos formar, aí nós podemos pensar numa base. Aí nós podemos pensar num currículo. Entendeu? Aí nós podemos pensar se você vai trabalhar com a articulação de currículos X, Y ou Z. Entendeu? Bom, continuando e já caminhando para os finalmente da nossa discussão. A base nacional, então, ela está prevista no Plano Nacional de Educação, frutos de diversas conferências estaduais e municipais, que lhe dá legitimidade e reflete a aspiração de muitos educadores, uma vez que para construir para construir
esse currículo, ou o Plano Nacional de Educação, isso passou por vários municípios, por vários estados, por várias discussões, e até chegar nas 20 metas. Então essas 20 metas elas foram discutidas por muito e muito tempo até isso virar um documento. Então, claro, isso não partiu de uma canetada, isso partiu de uma construção que demora. Olha o tamanho do país para se criar um documento desse. Então, segundo a pedagoga Ana Helena Altenfelder, ela que é superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENPEC, ela diz o seguinte, que todavia, mesmo a exposição na internet para consulta pública não muda o fato de que faltou uma abertura para se influenciar diretamente sobre os critérios definidores da base. Os professores das escolas públicas, entrevistados pela reportagem da Carta Educação, reclamaram, por exemplo, que o debate sequer passou nos diálogos frequentes entre diretores, professores, alunos e os coordenadores pedagógicos de suas escolas. Claro, eu entendo que... imagina a quantidade de escolas, imagina... Então, realmente, quem fez essa discussão, muitas vezes essa discussão não partiu da própria escola. Essa discussão, muitas vezes, ela partiu dos conselhos municipais de educação que têm representantes na base, no que a gente chama lá no chão de fábrica, na escola. Essa discussão ela é muito abstrata, essa discussão ela é muito solta. Não há essa discussão, essa participação mesmo. Vou citar um exemplo só para fechar essa crítica. No estado de São Paulo, como que foi feita a discussão da base nacional, da base estadual, né, ou do PNE? Né? Como que foi feita essa discussão do PNE aqui em São Paulo? Né, Isso veio de cima para baixo, colocaram lá as metas, abriram uma consulta pública online, que o servidor tinha que entrar com login e a senha, dizer se concorda ou não, acabou. Então, essa forma de discutir com a base, com a sociedade, ainda é uma coisa que precisa ser cobrada pelos nossos representantes e ainda é uma coisa que precisa ser aprendida pela população, de como participar dessas discussões. Tá, então, por exemplo, continuando aqui, ó. A professora de História na Escola Leonardo Vilas Boas, em Osasco, na Grande São Paulo, a Kátia Regina de Oliveira, ela buscou na internet informações sobre a base e conta que em sua escola nem mesmo o diretor está por dentro do conteúdo do documento. Segundo a professora, diante de recursos precários para o ensino de uma turma com 40 alunos, ela e demais professores trabalham em sala de aula, seguindo o currículo do Estado de São Paulo, seguindo as apostilas enviadas pelo governo. Elas servem de orientação básica, de forma coordenada com a avaliação bimestral dos alunos. Então, diante desse quadro, embalados pela discussão da base nacional, que a base nacional desencadeou, os professores apontam para a necessidade de um modelo de ensino que contemple as necessidades dos alunos. Aí pergunta, será que um currículo padronizado é a melhor coisa para trabalhar os alunos que nem sabem por que estão ali? Essa discussão é uma discussão mais complicada. É uma discussão que merece ser levada à pauta, mas é muito complicado. Por quê? Porque, bem ou mal, você realmente precisaria de um currículo mínimo, né? Mas não apontando o conteúdo em si, mas os objetivos de aprendizagem, como está o PCN, né? Para que o mínimo fosse contemplado. Mas aí tem uma outra discussão que diz o seguinte, que eu não posso também nivelar só pelo mínimo. E aí até uma discussão que eu pretendo trazer em um outro programa, uma discussão apresentada pelo professor José Carlos Libânio, em que ele fala sobre os problemas do currículo mínimo. Como que o currículo mínimo, essa
ideologia do currículo mínimo está nos espaços escolares e só colocando a educação para baixo de uma maneira proposital, segundo ele. Isso a gente pode discutir. Quem quiser ler esse artigo é só escrever para a gente que eu envio o artigo do professor Libânio falando sobre isso. Que agora de cabeça eu não vou lembrar o nome desse artigo dele. Então a gente precisa sim de uma discussão em que o professor da base, o professor que está em sala de aula, aquele que lida com seus alunos, que ele participe. Agora, mesmo quando tem as reuniões dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, quando que o professor participa? Geralmente, quem acaba participando dessas discussões não são os professores, nem os diretores, nem os coordenadores. Isso acaba ficando na mão de poucas pessoas, mesmo nos municipais, acaba ficando com uma discussão muito restrita, com poucas pessoas que vão definir pela maioria. Agora é claro, como é que eu vou cobrar a participação do professor, do cara que trabalha em 3, 4 escolas, manhã, tarde e noite, sábado, né? Então a gente precisa rever esse modelo. Claro que eu vejo muito mais aspectos positivos do que negativos na forma como estava sendo conduzida, porque não partia de uma canetada só. Agora a gente vai ter que aprender a lidar ou a confrontar, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, confrontar com essas questões de definir tudo na base da canetada. Bom, eu espero que o programa tenha trazido diversas reflexões ao longo do seu desenvolvimento. Vamos continuar acompanhando o que está acontecendo com a Base Nacional Comum Curricular. Vamos continuar acompanhando o que está acontecendo com o Plano Nacional de Educação e com esses novos rumos do MEC, essa reviravolta que está tendo no Ministério da Educação, como que isso vai refletir aqui na base para a gente que está em sala de aula. Acompanhe a programação da Cultura Online Brasil, uma rádio 100% com música 100% brasileira. Você acompanha o programa Agora José aos domingos, das 18 às 19 horas, e às 20 horas vem Felipe de Souza com Noites de Domingo, trazendo também várias reflexões, trazendo várias palavras para que a gente possa crescer enquanto sujeito, enquanto ser humano. Então é isso. Um forte abraço e até o programa de domingo que vem, se Deus quiser. E agora, José? Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.